Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Você acreditaria que um grupo de pessoas praticando meditação coletiva, vibrando por paz, poderia reduzir taxas de crimes de forma comprovada numa pesquisa? Assim sugere um estudo com cidades americanas que foi realizada há muito tempo, entre os anos de 2007 até 2010, e foram publicadas em 2016. E esse estudo vai de encontro com informações que a ciência também vem trazendo, como, por exemplo, a melhora na recuperação de pacientes em hospitais, quando, sem que eles saibam, recebem preces endereçadas para a sua saúde. Então, será que tudo isso comprova aquilo que nós já acreditamos na doutrina espírita, o poder real dos nossos pensamentos e das nossas orações? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos, da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo dos céus sem escolta, embora a expressão serena tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda, por onde fores, que o Cristo nasceu sem lar. Grandes grupos que praticaram um programa avançado de meditação foram associados a reduções significativas na taxa de homicídios e criminalidade urbana em cidades americanas. Essa foi uma pesquisa realizada ao longo de 4 anos, do ano de 2007 até 2010. A análise estatística detectou uma diminuição significativa tanto na taxa de homicídios como de crimes violentos, em comparação com as tendências do período de referência, que era de 2002 a 2006. A queda total na taxa de homicídios em relação à taxa de referência média foi de 21,2%, durante o período que tiveram as meditações pela paz. A análise dos gráficos que foram sendo fechados a cada mês da pesquisa mostraram que a tendência de aumento no número de homicídios nos Estados Unidos durante o período de referência, de 2002 a 2006, foi invertida durante o período de intervenção com as meditações pela paz. Com isso, os pesquisadores estimaram, na época,
que foram evitados mais de 8.000 homicídios, se forem considerados os números coletados na pesquisa. Nós já trouxemos aqui no Portal de Luz exemplos de diversas pesquisas realizadas por médicos que mostram a melhora concreta de casos graves de saúde, de pessoas hospitalizadas, que tiveram melhoras significativas quando receberam orações endereçadas a eles. E o detalhe importante é que os pacientes não sabiam que estavam recebendo essas orações. Mas as vibrações amorosas para sua recuperação tiveram um efeito real. Nós sabemos também do quanto o próprio paciente pode ter a sua recuperação, o seu tratamento acelerado quando ele próprio possui pensamentos de fé, de confiança, acreditando no seu potencial como co-criador da sua saúde espiritual e física. E da mesma forma também nós sabemos que o rancor, ou o medo, ou qualquer sentimento de baixa vibração não somente pode vir a criar doenças e desequilíbrios orgânicos, comprometendo o equilíbrio tanto orgânico como espiritual, como também pode dificultar um processo de cura. Então, assim podemos perceber que a saúde ou a doença não são obras do destino, também não são punições de Deus, mas são sempre o resultado das nossas vibrações, mais ou menos elevadas. E essa pesquisa com cidades americanas mostrou que as nossas vibrações, portanto, não atingem somente a nós próprios ou aqueles que nós gostaríamos de amparar com as nossas preces, mas elas criam toda uma psicosfera favorável que auxilia na regeneração de uma sociedade inteira. Ela mostra que a vibração amorosa pode construir um mundo melhor. Ao invés de compactuar com o medo, com o pessimismo, com a desesperança que tanto tentam nos vender através das notícias e através das mídias. Os meditadores que se organizaram para participar dessa pesquisa não endereçavam seus pensamentos de paz e de harmonia para algum objetivo específico, como, por exemplo, diminuir a violência. Vibravam com emoções elevadas e, com isso, criavam uma psicosfera também elevada. E assim, muito certamente, aqueles que ainda se afinavam com o crime, com o mal, ao invés de encontrarem sintonias espirituais que reforçavam o desejo de cometer aquele crime, ao invés de encontrarem uma psicosfera que reforçaria o que eles precisavam para concretizar aquele mau desejo, encontravam dessa forma o amparo que precisavam para repensar as suas atitudes. O interessante também dessa pesquisa realizada com as cidades americanas é que havia o planejamento de contactar cerca de 1.700 meditadores voluntários e eles deveriam estar comprometidos a realizar nos horários corretos o seu trabalho de mentalização pela paz. Mas, para surpresa de todos, o número de participantes foi crescendo ao longo do tempo e se manteve acima do número mínimo necessário até a finalização da pesquisa em 2010. O estudo foi publicado em 2016 e comprovou a força do pensamento, o poder concreto da vibração mental no amor e no bem, mesmo quando não existe um objetivo específico nessa vibração. Bastava estarem vibrando pela paz e pela harmonia, que os resultados se fizeram visíveis. Isso nos chama para a responsabilidade individual de cada um de nós nesse momento. Ao invés de nós voltarmos a nossa atenção para o crime que nos assusta, nos amedronta, tenhamos a compreensão de que o mal é sempre passageiro. E nós vamos então persistir na vibração pelo bem e pelo amor. Na nossa sociedade atual, o mal faz mais barulho, assusta, chama atenção, vende notícia, mas nós sabemos que somente o bem constrói bases duradouras. Afinal, a lei que rege o universo é a lei do amor, da harmonia e do progresso. O principal autor dessa pesquisa com as cidades americanas, Michael Dubek, disse que o resultado dessa experiência gerou uma nova hipótese nas ciências sociais. Não se fala mais que a meditação pode ter um efeito de redução de estresse no próprio indivíduo, por exemplo, mas ela pode ser agora vista como uma ferramenta de resultados coletivos. Ele disse assim:
Obtivemos um grupo grande o suficiente para que praticassem juntos essa técnica e todos experimentaram o resultado na sociedade. O grupo que se reuniu durante esse período de 2007 a 2010 foi agora disperso de alguma forma e o Dr. Dilbeck sugeriu que se os governos apoiassem a criação de grupos em vários países, de modo que esses grupos pudessem manter o hábito das meditações pela paz no mundo, poderia ter um efeito perceptível na redução das hostilidades, na promoção da coerência entre as nações. E isso tudo poderia depois ser avaliado com novas e novas pesquisas. Na verdade, vários países já estão criando esses grupos, mas através de organizações privadas e não pelos governos. E por que não fazermos também o mesmo nos nossos centros espíritas, vibrando pela paz? Tudo isso nos faz lembrar a conversa de André Luiz com Lísias, no capítulo 23 do livro Nosso Lar. Lísias explica que aquela sensação de paz o dia inteiro na colônia se dava por existir um combinado entre os habitantes para que mantivessem sempre bons pensamentos. Isso nos mostra que todos os ambientes são o resultado da somatória das vibrações de todos nós, e nós devemos ter a responsabilidade e a consciência de escolher pensamentos sempre elevados. Será que nós temos agora provas suficientes, amparadas até pela ciência, para que nós saibamos usar com sabedoria a nossa habilidade de emanar bons sentimentos? Vamos nos lembrar de vibrar amor e confiança nas leis divinas, principalmente diante desses momentos desafiadores. O medo e o pessimismo, as conversas sobre notícias infelizes que tanto aparecem na mídia podem ser evitados. Assim nós estaremos somando esforços com todos aqueles que estão construindo um mundo mais feliz e harmonioso, usando o nosso livre-arbítrio com sabedoria e escolhendo de forma consciente pensamentos de paz e de harmonia e de confiança de que tudo caminha para o bem. Nós vamos assim estar co-criando um futuro melhor para nós mesmos e para todos que habitam esse planeta. Vamos vibrar pela paz, abandonando o pessimismo e a tristeza. Que assim seja.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa Tua Alma. Gente, não é a primeira vez que eu trago aqui no programa este tema. Trata-se da inveja, que seguramente podemos dizer que é o pior mal da humanidade desde todos os tempos. Correntes da psicologia e da neurociência apontam a inveja como sendo uma das principais causas de doenças. Alguns afirmam que a inveja é a rainha de todos os vícios que assolam a humanidade, visto que o invejoso potencializa os demais vícios que ele acalenta, como a gula, a avareza, a cólera, o sexo desvairado, entre outros tantos vícios. Ela se infiltra por toda parte, contaminando a inocência e matando a esperança. Numa história que eu li certa vez no livro A Sombra do Olmeiro, tem conta que um grande sábio do Oriente Antigo, quando certa vez um rapaz lhe perguntou qual seria o pior dos males praticados contra o próximo, ele respondeu que é a inveja. Explicou que ela é a pior das falhas humanas. Dela resultam a calúnia, a desarmonia e o ódio. O sábio completou sua resposta dizendo: a inveja suga insaciável a seiva da árvore que abriga, morde a mão que lhe auxilia, é inimiga de todo aquele que faz o bem. E o invejoso não agradece, não dá graças a Deus. É aquele ser que, parecendo possuir amigos, fala e age na ausência destes como um verdadeiro inimigo. O peregrino, ao ouvir essa resposta, perguntou: como é possível reconhecer a inveja nas almas humanas? E o sábio respondeu: o homem dominado pela inveja é o mais infeliz de todos, pois jamais se satisfaz. Está sempre ambicionando os bens alheios, mas aos bens alheios ele nega todo o bem. Vive angústia e amargura, não sonha, anseia e não sorri, porque desconhece a alegria. Vocês devem estar pensando: mas será que estou isento da inveja? Eu me arrisco a dizer que não, assim como eu. Com raras exceções daqueles que já se libertaram deste mal, a grande maioria de nós já experimentou em algum momento este grande mal e também já sofreu as suas consequências na desarmonia orgânica e na falta de paz interior. E o que fazer contra este terrível mal? Sabe o que o mestre da nossa história respondeu ao peregrino que lhe fez esta mesma pergunta? Nada, a não ser amar. Ama teu próximo mais que a ti mesmo, e assim estarás livre da inveja. Eis o antídoto contra a inveja. O remédio está dentro de nós. Lembremos que Jesus nos ensinou que amar ao próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é a forma mais segura para derrotar o egoísmo. E o que é inveja senão a concretização do egoísmo? Às vezes, não nos sentimos bons o bastante para realizar algo, para ter o que almejamos ou para ser o que admiramos. E sentir inveja chega a ser quase uma condição inevitável em nossas vidas. Tal sentimento pode até visitar a nossa mente, mas não devemos deixar que tome conta de nós.
Coloquemos vigor nesta luta, praticando o amor ao próximo. E a melhor maneira de praticar o amor ao próximo é exercitar o espírito de servir, exatamente o oposto da inveja. Servir ao próximo é estar sempre disposto para auxiliar, ter prazer em ser útil e sentir-se feliz quando conseguimos contribuir de alguma forma para o bem do próximo. É deixar a má vontade de lado, é procurar sempre um jeitinho de atender a uma necessidade do outro, antes de dizer não, né? Não bem redondo. É ter para com os outros a boa vontade que esperamos que os outros tenham para conosco. Mas lembre-se, sem pedir nada em troca. Outra coisa que ajuda no exercício da prática do amor ao próximo é usar menos os pronomes meu e minha, né? Enfatizando os aspectos menos agradáveis da nossa vida, como meu problema, minhas dívidas, minha dor, minha doença. Tais afirmações despertam em nós o terrível sentimento de vítimas, necessitados, de não merecedores, que não deixa de ser uma visão egoísta da vida, facilitando assim a contaminação da inveja em nosso espírito. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual destacamos os itens 1 a 7, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, as quais iniciam com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim em absoluto destruí-los, mas para cumpri-los. Pois eu lhes afirmo em verdade que o céu e a terra não passarão jamais, enquanto tudo o que se acha na lei não estiver cumprido integralmente, até mesmo um só jota e um só ponto. E os espíritos da codificação esclarecem. Na lei mosaica, existem 2 partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo que se modifica com o tempo. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, entre o qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos quando e onde? Durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir uma origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisa apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível
podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça primorosa. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas apresentavam, pois, um caráter essencialmente transitório. A lei de Deus, recebidas por Moisés, está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma daquilo que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejais a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Vamos então agora ao Cristo. Vamos às considerações da segunda revelação, Jesus Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. Jesus quis dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse permanecer como privilégio de alguns homens, ou ao menos
de um único povo, sendo todos os homens filhos de Deus, todos são sem distinção nenhuma, objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam a sua vinda. Jesus extraía a sua autoridade da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem o andamento das coisas que virão para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Entretanto, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, fazia-se necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir significativamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E a terceira revelação, o Espiritismo, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico, do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. É por isso que muitas coisas que ele afirmou permaneceram ininteligíveis ou falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado a nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer o tributo de suas luzes aos homens
para tornar-lhes conhecido esse mundo e o destino que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. O nosso atual estágio evolutivo, moral e espiritual, ainda não está em consonância com as leis eternas, imutáveis e incorruptíveis criadas por Deus nosso Pai. Estamos em transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, meus amigos e amigas, o momento atual é para darmos de nós o melhor que aprendemos das milhares de reencarnações anteriores à encarnação atual. Amigos e amigas, está em nossas mãos as escolhas a serem feitas para diminuirmos ou aumentarmos os nossos sofrimentos morais e espirituais. Ou crescemos pelo amor, ou cresceremos pela dor. Então vamos trabalhar sempre fazendo o bem, sem olhar a quem, sem questionamentos, seguindo sempre os ensinamentos e exemplos de nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, que nos enviou e nos deu a bendita oportunidade do Consolador prometido, o Espiritismo. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos terminando o programa de hoje por aqui e espero que tenham gostado. Compartilhem o link com seus amigos, com seus familiares, para ajudar a divulgar a mensagem espírita para todos nós. Muito obrigada e até a próxima!